Bom, pessoal, vou falar para vocês aqui sobre a padrão de projeto de software, tá? Bem-vindos à nossa disciplina, meu nome é Edgar Gurgel. A nossa proposta é a gente poder explicar para vocês a ideia de padrões, né, o surgimento e as suas aplicações, tá? Então, a primeira ideia de padrões, né, eles surgiram ali das aplicações que a gente tem dentro da engenharia, tá, ok? Então, a engenharia é uma área que utiliza muito quando eles vão construir prédios, por exemplo, que a gente percebe que eles já utilizam soluções, né, para determinados problemas, tá, que já estão prontas, tá, ok? Então eles simplesmente, né, apenas reutilizam uma determinada solução. Então a ideia de um padrão é quando você tem um problema, tá? Aquele problema ali você descreve o contexto do problema e você descreve o contexto da solução também. A partir desse momento que você consegue descrever o contexto do problema, consegue descrever o contexto da solução, e que você pode aplicar aquela solução para vários outros problemas, né, que você tem de mundo real, a gente começa a ter uma ideia de um padrão, tá ok? Essa é a ideia de padrão. E depois a gente vai importar, nós vamos utilizar essa ideia nos padrões de projeto de software, tá ok? Então vamos lá. Então a ideia de padrões foi apresentada pelo Christopher Alexander em 77, né? Como eu falei para vocês, no contexto da arquitetura, né? E veio aí exatamente da engenharia civil. Então, cada padrão descreve um problema, que ocorre várias vezes no nosso ambiente, e o núcleo da sua solução. Então, quando a gente consegue escrever tanto o problema quanto essa solução para um determinado problema que aparece várias vezes, né? E que nós podemos usar essa solução em vários outros projetos, tá, ok? E vejam que de maneira diferente, isso a gente pode definir como sendo um padrão, tá, ok? Então, o padrão ele encerra o conhecimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né, muito experiente, esse é um ponto importante. Então, quando as pessoas elas vão tentar resolver um determinado problema, a gente sabe que nós sabemos que eles vão chamar as pessoas que são mais experientes em determinado assunto, e aí você esgota o conhecimento, a discussão sobre determinado problema, tá? E a partir dessa solução que foi encontrada por esse grupo de pessoas, né, esse conhecimento ele pode ser transferido para outras pessoas, para outras empresas, para outros projetos que são menos experientes com determinado problema, ok? Quais são os benefícios, né? Por que nós podemos adotar padrões de software, tá? Primeiro, problemas de desenvolvimento de software se repetem, então nós sabemos que quando a gente está desenvolvendo software, você vai ter um determinado problema que ele vai se repetir várias vezes dentro do teu projeto. Bons desenvolvedores adotam boas soluções, então isso são as boas práticas de projeto. Então é uma coisa interessante que a partir do momento que você começa a utilizar uma solução que deu certo e que outras pessoas estão usando também, a gente começa a ter a ideia, né, a definição de boas práticas, tá? E por que não reutilizar essas boas soluções, né? Então você sabe que você tem uma solução que deu certo, por que você não reutiliza as soluções em outros projetos também, ok? Então, voltando agora, né, falando sobre padrão de projeto de software, é a mesma ideia, tá? É a descrição de um problema que ocorre com frequência, tem várias vezes que aquele problema só ocorre dentro da área, né, no caso a gente está falando agora da área de computação, tá? E é a base de uma solução para um problema com determinado nome. Então os padrões a gente vai ver que a gente vai colocar um nome nos padrões, e aí fica mais fácil você conseguir reutilizar essa solução a partir do momento que você define um nome para um determinado padrão, para determinadas soluções, tá ok? Os padrões, eles são formas não triviais de se resolver problemas, então geralmente os problemas, né, mais difíceis, não triviais, são aqueles problemas que acabam se tornando padrões, que foram colecionados e documentados ao longo do tempo, né? Então a gente sabe que para você ter uma boa prática, né, você tem que ter várias pessoas em vários lugares, várias empresas, que ficam utilizando aquela solução, né? Que utilizam aquela solução e chegam às boas práticas. Okay? Uma coisa importante, padrão de projeto representa a reutilização de ideias e não de códigos, né? Então a gente está falando aqui de ideias, a gente está falando de diagramas, de modelos, né? Pode até ser que a gente tenha uma reutilização de código, mas a ideia, a proposta principal, que não seja somente a reutilização de código, mas sim a reutilização de ideias, ok? Então aqui nós temos alguns tipos de padrões, né? Padrões de análise, padrões de testes, padrões de negócio, padrões arquiteturais, e os padrões que são mais conhecidos, que são os padrões de design ou padrões de projetos que são amplamente utilizados. Okay? Aqui nós temos desse lado, né, uma classificação, os padrões de análise OO, análise orientada a objeto,
tá ok? Onde a gente tem aqui um autor que é muito forte, que é o Fowler, o Martin Fowler. Padrões de arquitetura, né? A gente tem o Bushman et al., tá ok? E o padrão de projeto, né? A gente tem o Gama, né? O Gama e et al., ou seja, as outras pessoas que trabalharam junto com o Gama num livro que a gente vai comentar aqui um pouquinho mais para frente, que é o livro Design Patterns ou Padrões de Projeto, tá ok? Então, esses são os caras principais que nós temos da área, né, dentro de projetos, tá? E o que a gente deve incluir, né, em todo projeto? Todo projeto deve ter um nome, né, deve ser sempre um nome sugestivo. Isso é uma coisa importante quando você está colocando o nome de um padrão, aquele nome que você está colocando, ele deve lembrar o problema que ele vai resolver, tá ok? Então, apenas pelo nome deve-se entender a natureza do padrão. Você deve definir o problema que se pretende resolver com a utilização do padrão. A solução vai descrever todos os elementos que compõem a solução, né? Responsabilidade e colaboração de cada um desses elementos, né? Podemos utilizar modelos conceituais do diagrama de classe ou outros diagramas que a gente tem disponível dentro da UML. E uma coisa importante são as consequências, vantagens e desvantagens da utilização daqueles padrões. Ok? Então essa aqui é a parte, né, que a gente queria falar e tentar, né, mostrar, definir a ideia dos padrões. Ok? Obrigado e até a próxima.